Sozinho na floresta. Me chamo Jim, e o que vou contar aconteceu em 1998. Naquela época, eu era um adolescente que trabalhava como vigia de incêndios em uma torre remota no noroeste do Pacífico. Minha tarefa parecia simples: ficar atento a possíveis sinais de fogo, informar sobre qualquer atividade incomum e manter a comunicação com outras torres e com a base. Era o tipo de trabalho que deixava muito espaço para reflexão, muito tempo para ficar sozinho. O isolamento fazia parte do território e, em um mundo anterior à internet e aos smartphones, esse isolamento podia ser bastante profundo. No entanto, esta não é uma história sobre incêndios. É algo inexplicável, algo em que a maioria das pessoas não acredita quando eu conto. Mas aconteceu, e eu carrego isso comigo há anos. À medida que o tempo passa, minha esperança de encontrar alguém que me compreenda, ou melhor ainda, que tenha vivido algo similar, foi diminuindo. Ainda assim, não consigo me livrar da sensação de que não posso ser o único. Tudo aconteceu na minha primeira semana na torre de vigilância contra incêndios. Eu já tinha me acostumado ao ritmo que preenchia as longas horas solitárias. Todas as manhãs, o sol iluminava pelas pequenas janelas da torre, anunciando o início do meu dia. Eu me levantava da cama e ia direto para a compacta área da cozinha. Usava um pequeno fogão para ferver água para o café, e o cheiro preenchia o espaço, proporcionando uma sensação de conforto e normalidade. Depois, com a xícara na mão, subia os poucos degraus até a plataforma de observação. De lá, a vista era tão linda quanto imponente. A floresta se estendia em todas as direções, um vasto mar de árvores que parecia não ter fim. Meu trabalho consistia em vasculhar essa imensidão em busca de sinais de fogo. Eu pegava meus binóculos e conferia o relógio, consciente de que minha função era crucial. Um pequeno incêndio poderia se tornar um desastre se não fosse detectado a tempo. Embora fosse uma grande responsabilidade, eu a aceitava de bom grado. Sobre uma mesa de madeira estava meu equipamento de rádio, meu principal meio de comunicação, que me conectava com a base e com outras torres de vigilância distribuídas pela região. Todas as manhãs e tardes, religiosamente, eu fazia meu check-in. Mas, em um dia específico, a rotina tomou um rumo inesperado. Depois de concluir minha primeira varredura da floresta, meus olhos detectaram algo incomum. Na borda da linha de árvores, muito além de qualquer caminho conhecido, surgiam figuras sombrias. Permaneciam imóveis, como se observassem a torre, ou a mim. Meu pulso acelerou. Isso não estava no treinamento. Os binóculos pesavam nas minhas mãos, como se eu estivesse vendo através de uma lente de realidade aumentada. Apertei o microfone do rádio, me preparando para relatar o que estava presenciando. Hesitei por um segundo, questionando a mim mesmo. Será que meus olhos estavam pregando uma peça? Mas não. Quando olhei de novo, as figuras ainda estavam lá, sua presença inegável. O rádio ganhou vida quando pressionei o botão para falar, minha voz carregada de uma urgência que nunca havia sentido antes. Até aquele momento, meus dias na torre tinham sido tranquilos. Minha principal preocupação era detectar fogo ou relatar algum excursionista perdido. Mas agora, aquelas figuras adicionavam uma camada de tensão e imprevisibilidade ao meu trabalho. Perguntas que nunca tinha considerado surgiam na minha mente. Eu estava verdadeiramente sozinho aqui? O que eram aquelas figuras? Por que estavam na borda da floresta? Base, aqui Torre 6. Me recebem? Falei. O rádio chiou antes que meu supervisor, Dave, respondesse. Aqui, base, adiante, Torre 6. Vejo algumas figuras na borda da floresta, imóveis. Não são animais. Parecem humanos, ou pelo menos humanoides. Câmbio. Houve uma breve pausa antes que Dave replicasse. Jim, provavelmente está apenas vendo animais ou sombras que te confundem.
Não se preocupe com isso. Câmbio. O tom de descrença em sua voz era evidente, mas as figuras ainda estavam lá quando voltei a olhar. Tem certeza, Dave? Elas parecem diferentes. Definitivamente não eram animais. Desta vez a voz de Dave veio carregada de irritação. Jim, é sua primeira semana. Ainda não está acostumado com a floresta. As coisas podem parecer estranhas, especialmente quando você está isolado. Concentre-se em detectar incêndios. Câmbio. A conversa acabou e larguei o rádio. Apesar do ceticismo de Dave, não conseguia me livrar da sensação de que o que eu via era real. Anotei a hora e o local da observação no meu caderno de registros, só por precaução. Mas quando ergui os binóculos de novo, as figuras já não estavam mais lá. A floresta parecia normal, como se nada tivesse acontecido. A ausência das figuras me deixou inquieto. Era como se a floresta tivesse engolido aquilo que eu vira, como se jamais tivesse acontecido. O silêncio ao redor parecia ainda mais pesado e eu sentia o coração acelerar. O resto do dia passou devagar. Eu tentava me convencer de que Dave estava certo. Talvez fosse apenas sombra, luz, imaginação. Mas no fundo, eu sabia que não. Quando a noite caiu, fechei as janelas da torre e deixei apenas a lâmpada de querosene acesa. O pequeno espaço parecia menor do que nunca. Lá fora, o vento soprava pelas copas das árvores e cada estalo da madeira parecia um passo se aproximando. Deitei-me, mas o sono não vinha. Sempre que fechava os olhos, via de novo aquelas silhuetas imóveis na borda da floresta. Na manhã seguinte, cumpri minha rotina como de costume. Café, rádio, observação. O sol brilhava forte, mas a sensação de desconforto continuava. Olhei com atenção para o mesmo ponto onde as figuras haviam aparecido no dia anterior. Nada. Apenas árvores e sombra. Decidi não insistir com Dave. Ele já tinha deixado claro que não levaria minhas palavras a sério. Por volta do meio-dia, enquanto observava o horizonte, percebi um brilho rápido, como se algo tivesse refletido a luz do sol. Vinha da mesma direção em que eu tinha visto as figuras. Ajustei os binóculos tentando encontrar a origem. Foi então que meu estômago se revirou. Entre as árvores, um objeto metálico se erguia, parcialmente escondido. Não parecia ser parte de nenhum acampamento. Não era equipamento de lenhadores. Era algo diferente e parecia ter sido colocado ali recentemente. Mais uma vez, o impulso foi pegar o rádio. Base, Torre 6, chamando, câmbio. Dave respondeu depois de alguns segundos. Aqui, base. Pode falar. Estou vendo algo metálico, grande, entre as árvores, na mesma área em que avistei aquelas figuras ontem. Não sei o que é, mas não parece normal. Houve silêncio do outro lado, mais longo do que eu esperava. Finalmente, Dave respondeu. Repita. Torre 6. Você está dizendo que há um objeto metálico na floresta? Positivo. Está parcialmente escondido, mas parece grande. Outro silêncio. Depois Dave falou com uma voz diferente, mais tensa. Copiado. Não se aproxime. Repito, não vá investigar. Apenas mantenha a observação e informe qualquer mudança. Entendido? Entendido, base. Desliguei o rádio, mas meu coração batia forte. Se aquilo fosse apenas uma ilusão, por que Dave mudaria o tom tão de repente? Continuei observando por horas. O sol mudou de posição, as sombras se alongaram e o objeto brilhava de vez em quando. Mas não houve sinal das figuras. Quando a noite caiu, o objeto desapareceu na escuridão, tornando-se invisível. Adormeci tarde, em meio ao zumbido do vento e ao barulho distante da floresta. Na terceira noite, acordei com um som estranho. Não era o vento, não eram galhos. Era um som metálico, repetitivo, como se algo estivesse sendo batido ou arrastado contra ferro. O som vinha de fora da torre, ecoando pela mata. Fiquei imóvel, deitado,
tentando convencer a mim mesmo de que estava sonhando. Mas não estava. O barulho continuava, cadenciado. Levantei devagar, acendi a lâmpada e subi até a plataforma. O luar iluminava a floresta em tons prateados. Olhei na direção de onde o som vinha e congelei. As figuras estavam de volta. Desta vez, eram mais numerosas e mais próximas. As figuras estavam lá, imóveis, observando. Eram muitas, alinhadas na beira da mata, quase como sentinelas. O luar revelava seus contornos escuros e ainda assim não conseguia distinguir detalhes do rosto ou das roupas. Apenas silhuetas humanas, perfeitamente imóveis. Meu corpo inteiro gelou. A mão tremia quando alcancei o rádio. Base Torre 6 chamando. Vocês me recebem? O rádio chiou, mas nada de resposta. Tentei de novo. Base, aqui é Torre 6. Há figuras novamente, mais próximas desta vez. Estão me observando. Repito, estão me observando. O rádio permaneceu mudo. Só o som do vento preencheu o espaço. Olhei de novo para fora. As figuras continuavam lá e agora pareciam mais definidas. Algumas eram altas demais, outras pareciam desproporcionalmente magras. Uma sensação de que aquilo não era humano tomou conta de mim. O som metálico voltou, ecoando mais forte, como se estivesse vindo do mesmo lugar onde o objeto brilhante repousava durante o dia. Mas agora o som parecia vivo, ritmado, quase como uma batida de tambor feita em ferro. Um frio percorreu minha espinha. Fechei as janelas da torre, tranquei a porta e desci novamente para o pequeno quarto. Tentei não olhar, tentei convencer a mim mesmo de que tudo era fruto do cansaço, do isolamento. Mas não consegui. A madrugada foi longa e o barulho só cessou pouco antes do amanhecer. Quando a luz do sol finalmente atravessou as cortinas, criei coragem para subir de novo à plataforma. Olhei para a linha das árvores. Não havia nada. Nem figuras, nem movimento, nem sinal de que algo tinha estado lá. O rádio voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Dave me chamou pela manhã. Torre 6, relatório matinal. Alguma atividade? Minha boca ficou seca. Pensei em contar tudo, mas me contive. Negativo, base. Nenhum incêndio, nenhuma atividade em comum. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu estava em pedaços. Passei o dia inteiro em estado de alerta, observando cada movimento, cada sombra. A floresta parecia diferente, como se estivesse viva e consciente da minha presença. No final da tarde, notei algo estranho no chão, próximo à base da torre. Peguei os binóculos e foquei no ponto. Meu coração disparou. Havia marcas no solo. Muitas. Como pegadas, mas não exatamente humanas. Algumas eram grandes demais. Outras tinham formas esquisitas. Dedos longos e estreitos. A terra estava afundada, como se várias criaturas tivessem circulado em volta da torre durante a noite. Fechei os olhos por um instante, respirando fundo. Quando abri de novo, as marcas ainda estavam lá, indiscutíveis. Anotei no caderno, mas não informei nada pelo rádio. Eu sabia que Dave não acreditaria. Talvez achasse que eu estava perdendo a sanidade. À noite, o silêncio reinou por algumas horas. Mas pouco depois da meia-noite, o som metálico voltou. Dessa vez, mais próximo. E junto com ele, passos pesados em torno da torre. Os passos ecoavam lá fora, lentos e firmes, como se algo enorme circulasse ao redor da torre. O som da madeira estalando sob o peso daquelas presenças me fez recuar até a parede, segurando a lanterna com mãos trêmulas. Subi até a plataforma, na esperança de ver o que estava acontecendo. Mas quando olhei para baixo, só vi escuridão. A lua estava encoberta por nuvens, e a floresta parecia engolir toda a luz. Ainda assim, os passos continuavam. Peguei o rádio com urgência. Base, aqui é a Torre 6. Há movimento ao redor da minha posição. Vocês copiam? Silêncio.
Apertei de novo o botão, quase gritando: Base, preciso de resposta imediata. Há algo cercando a torre. O rádio chiou, depois morreu. Nenhum retorno. Um estalo forte ressoou bem abaixo de mim, como se algo tivesse arranhado a estrutura metálica. Corri para o canto oposto da plataforma e apontei a lanterna para baixo. O feixe de luz atravessou a escuridão, e por um instante juraria ter visto uma mão. Uma mão pálida, de dedos longos, agarrando uma das vigas da torre. Apaguei a lanterna de imediato, o coração disparado. Não queria que me vissem, não queria atrair mais atenção. Fiquei imóvel, quase sem respirar, enquanto os sons ao redor diminuíam lentamente, até sumirem por completo. Passei o resto da madrugada sentado no chão, com as costas contra a parede e a lanterna apagada. Só quando o céu começou a clarear, tive coragem de me levantar. Na manhã seguinte, desci da torre pela primeira vez em dias. Precisava ver com meus próprios olhos as marcas no chão. O que encontrei foi pior do que imaginava. Havia pegadas por toda parte, dezenas delas de diferentes formas e tamanhos. Algumas lembravam pés humanos mais alongados, deformados. Outras pareciam de animais que eu não reconhecia. A terra estava revolvida como se uma multidão tivesse caminhado em círculo durante horas. E então vi outra coisa. Perto da escada da torre, na lama úmida, havia um símbolo. Um círculo mal feito, com linhas cruzadas no centro, desenhado como se tivesse sido marcado por uma mão suja de terra. Senti um arrepio subir pela espinha. Voltei correndo para dentro, trancando a porta atrás de mim. Durante o dia, tentei usar o rádio várias vezes. Consegui ouvir transmissões de outras torres, mas sempre que chamava a base, o sinal se perdia. Era como se algo estivesse bloqueando a comunicação apenas comigo. À tarde, olhei novamente para a floresta. O objeto metálico ainda estava lá, brilhando sob a luz do sol, mas parecia maior, mais evidente, como se tivesse se movido levemente, ou crescido. As figuras, no entanto, não apareceram durante o dia. Mas quando a noite caiu, eu sabia que voltariam. E dessa vez eu não tinha certeza se a torre seria suficiente para me manter seguro. A noite chegou pesada, sem estrelas, sem lua. A escuridão parecia mais densa do que de costume, como se a própria floresta quisesse engolir a torre. Eu já não conseguia relaxar. Estava sentado no canto, com a lanterna ao lado e o caderno aberto no colo, tentando escrever para manter a sanidade. Cada ruído lá fora fazia meu coração disparar. Pouco depois da meia-noite, o som metálico recomeçou. Agora mais claro do que nunca. Era como um bater de ferro contra ferro, ritmado, insistente. Levantei devagar, respirei fundo e subi até a plataforma. Assim que olhei para a linha da floresta, vi as figuras outra vez. Elas estavam mais próximas, muito mais próximas. Não estavam mais paradas na beira da mata, mas avançavam lentamente, como um grupo organizado em direção à torre. Segurei os binóculos com mãos trêmulas. Quando foquei, senti o estômago revirar. Não eram pessoas. Seus corpos eram finos, retorcidos, alguns com braços longos demais, outros com pernas que pareciam dobrar para trás, como as de um animal. E seus rostos... Não havia rostos. Apenas superfícies lisas, sem olhos, sem boca, sem nada. Deixei os binóculos caírem, o peito queimando de puro pavor. Corri para o rádio. Base, Torre 6 chamando. Estão me ouvindo? Há movimento hostil em minha posição. Repito, movimento hostil. Só o chiado respondeu. As figuras continuavam avançando. Algumas já estavam a poucos metros da torre. Desci correndo e fechei todas as janelas, trancando a porta de aço com o cadeado interno. O som dos passos começou a ecoar ao redor da torre. Pesados, múltiplos. Era impossível contar quantos estavam lá fora. De repente, um arranhar metálico ressoou na escada. Alguém, ou algo,
estava tentando subir. Minha respiração ficou curta, descompassada. Apontei a lanterna para uma escada pela fresta da janela, mas não vi nada. Só ouvi. O som das unhas ou garras, raspando o ferro, arranhando, testando cada degrau. E então veio o pior. Um baque surdo, forte, contra a porta da torre. Como se algo tivesse batido nela com força brutal. Gritei sem perceber. Saiam daqui! Vão embora! O segundo impacto quase arrancou a porta do lugar. A estrutura tremeu. A madeira rangeu. Corri para o canto. Agarrei o canivete que sempre carregava no bolso, como se aquilo pudesse me proteger. E então, do nada, silêncio. Tudo parou. Nenhum passo, nenhum arranhar, nenhum som metálico. Esperei minutos, talvez horas, imóvel, até o sol começar a nascer. Quando finalmente abri a porta com cuidado, lá fora não havia ninguém. Nenhum rastro, nenhum sinal de que algo tinha acontecido. Exceto por uma coisa. Bem no centro da porta, havia uma marca. Uma mão, longa, deformada, gravada como uma queimadura negra no metal. A marca na porta era grotesca, alongada e irregular, como se algo enorme tivesse pressionado sua mão contra o metal. Eu fiquei parado olhando, incapaz de acreditar no que via. Cada músculo do meu corpo estava tenso, como se esperasse que as figuras voltassem a qualquer momento. Respirei fundo e tentei me acalmar. Preciso registrar tudo, pensei. Peguei o caderno e anotei cada detalhe. O tamanho da mão, a posição, a textura da marca, tudo. Era a única prova concreta de que aquilo não havia sido apenas imaginação. Durante o dia, mantive vigilância constante da torre, mas as figuras não apareceram. A luz do sol parecia dissipar parte do medo, embora não completamente. Mesmo assim, cada sombra entre as árvores parecia se mover. Cada estalo da floresta fazia meu coração disparar. Quando o dia começou a escurecer novamente, preparei-me para mais uma noite. Desta vez, estava decidido a enfrentar o que viesse. Revisei meus equipamentos. Lanterna, pistola de bengala, extintor, canivete. Tudo ao alcance das mãos. Pouco depois de anoitecer, ouvi o mesmo som metálico de antes. Um bater arrastado e ritmado, crescendo lentamente. Meu estômago se contraiu, mas desta vez respirei fundo e subi para a plataforma. Através da escuridão, vi as figuras outra vez. Eram mais de 10 desta vez, movendo-se de forma estranhamente coordenada, como se soubessem exatamente para onde ir. Seus corpos distorcidos pareciam flutuar entre as árvores. Segurei o binóculo e tentei contar, mas era impossível. Cada movimento delas parecia desafiar a lógica da anatomia humana. Quando foquei mais de perto, percebi detalhes que antes não tinha notado. Seus membros se alongavam e se encolhiam. Suas superfícies refletiam a pouca luz da lua ausente de forma metálica. Um arrepio percorreu minha espinha. Não eram deste mundo. Decidi usar a bengala de sinalização novamente. Liguei-a e a lancei para cima. O vermelho intenso iluminou o bosque, revelando as figuras por um instante. Elas recuaram, mas não fugiram. Era como se a luz as irritasse, mas não as detivesse. O choque de adrenalina me fez perceber que precisava de um plano melhor. Elas estavam se aproximando cada vez mais da torre, movendo-se com paciência calculada. Não podia simplesmente esperar. Olhei para o mapa da torre e tracei uma rota de fuga. Se algo desse errado, eu precisava sair da torre correndo, descendo pelo lado oposto da floresta, evitando o caminho que elas pareciam seguir. Enquanto isso, os passos, arranhões e ruídos metálicos se intensificavam. Estavam testando a estrutura, explorando cada canto. Meu coração batia com força. Cada batida parecia ecoar pelo meu crânio. Então ouvi um som que me fez gelar. Um sussurro, baixo, rouco, quase humano,
mas impossível de entender. Ele veio do lado da torre, do mesmo lugar onde a marca havia sido deixada. Jim, parecia dizer. Minha mão tremia sobre a pistola de bengala. Segurei firme e repeti a ordem, tentando manter a voz firme. Saiam, fora daqui. Mas nada mudou. Eles continuaram a se mover em silêncio, deslizando pela escuridão, aproximando-se lentamente. Eu estava cercado, sozinho, sem contato com o mundo exterior. Apenas eu, a torre e essas entidades indescritíveis que desafiavam qualquer lógica. E então, no instante em que pensei que tudo estava perdido, ouvi outro som. Um motor ao longe, fraco, mas presente. Um veículo se aproximando pela estrada da floresta. O coração bateu mais forte. Socorro finalmente estava chegando. Mas quando olhei novamente para as figuras, percebi algo que congelou meu sangue. Elas não se moviam mais em direção à torre. Estavam olhando para o caminho da estrada, como se soubessem da aproximação do veículo. Meu instinto gritou: agora! Precisava me proteger e avisar quem chegava. Segurei a bengala com força, preparando-me para qualquer movimento inesperado. A noite ainda estava viva com o perigo, e eu estava mais consciente do que nunca de que qualquer passo em falso poderia ser fatal. O som do motor se aproximava, cada vez mais alto, até que luzes apareceram entre as árvores. Um veículo todo-terreno avançava lentamente pela trilha irregular da floresta, seus faróis iluminando o caminho. Meu coração disparou. Finalmente ajuda estava chegando. As figuras, porém, não se moveram contra a torre. Elas simplesmente se encolheram nas sombras, mantendo uma vigilância silenciosa sobre o veículo que se aproximava. Era quase como se estivessem esperando por algo, analisando cada movimento. Quando o veículo parou próximo à base da torre, a porta se abriu e um grupo de resgate saltou para fora. Seus rostos mostravam ceticismo, mas também alívio por me encontrar vivo. Corri para encontrá-los, gesticulando para que olhassem ao redor. Aqui! Gritei. Algo está aí! Vocês precisam ver! Eles se aproximaram cautelosamente, lanternas em mãos, examinando a base da torre. Eu apontei para a marca na porta e expliquei o que havia acontecido. Mas como antes, o ceticismo se mostrou nos olhos deles. Macacos, talvez, ou algum outro animal, disse um dos homens, olhando para as marcas. Não é nada demais. Macacos? Exclamei incrédulo. Vocês acham que um macaco dispararia uma bengala e provocaria um incêndio? Outro membro da equipe tentou acalmar a situação. Jim, sabemos que o isolamento pode afetar a mente. Você passou dias sozinho. É normal ficar tenso. A frustração me atingiu. Eles não viam a gravidade do que eu estava descrevendo. Não reconheciam que essas entidades eram reais e que as marcas, o fogo e a bengala eram provas concretas. Enquanto discutíamos, meu olhar voltou-se para o bosque. As figuras haviam desaparecido novamente, como se nunca tivessem estado lá. Um arrepio percorreu minha espinha. Elas estavam por toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo. O resgate começou a inspecionar o perímetro. Encontraram a base da torre danificada e a área onde o fogo tinha começado, mas nada além disso. Nenhuma pista das figuras, nenhuma evidência do que realmente acontecera. Apesar disso, eu sabia. Eu as havia visto. Eu sabia que eram reais. O veículo de resgate finalmente começou a se mover novamente, levando-nos de volta pela trilha da floresta. Eu olhei pela janela, vendo a torre diminuir no espelho retrovisor. Tudo estava como deixei, exceto pelo silêncio perturbador que pairava sobre o bosque. Enquanto nos afastávamos, tentei processar o que tinha acontecido. A experiência me deixara abalado, mas também determinado. Essas figuras,
seja lá o que fossem, continuariam a me assombrar até que eu tivesse respostas. Os anos passaram, mas a memória daqueles dias na torre de vigilância permaneceu vívida. Cada detalhe, o isolamento, as figuras, o medo, o fogo, estava gravado na minha mente. Eventualmente, decidi que precisava voltar à torre. Não para enfrentar as figuras de novo, mas para confrontar minhas memórias e o medo que ainda carregava. Dirigi de volta à floresta. Cada curva da estrada trouxe uma mistura de nostalgia e ansiedade. Ao chegar à base da torre, tudo parecia exatamente como eu lembrava, exceto pelo tempo que deixou sua marca. Madeira desgastada, trincheiras cobertas de folhas, teias de aranha nas janelas. Subi as escadas com cuidado, sentindo cada degrau ranger sob meu peso. O ar cheirava a madeira antiga, a pólvora e lembranças persistentes. Ao abrir a porta da sala de observação, fui recebido por uma cápsula do tempo. A mesma mesa de madeira, os mesmos equipamentos antigos, a rádio inerte e uma sensação palpável de abandono. Apesar disso, senti uma conexão profunda com aquele lugar. Era um pedaço do meu passado, um capítulo que nunca havia fechado completamente. Peguei meus binóculos e olhei para o bosque abaixo. Por agora, estava calmo, mas algo dentro de mim sabia que o bosque ainda guardava segredos. Enquanto me preparava para descer, algo brilhou no canto do meu olho. Movi os binóculos rapidamente para o local e não havia nada, nada além do mar verde de árvores. Mas a pergunta persistia. Eu realmente as vi ou minha mente estava pregando peças? Não havia resposta clara, mas sabia de uma coisa. Aquelas figuras, reais ou não, permaneceriam como um mistério da minha vida. Um capítulo que eu nunca poderia realmente fechar. Com o coração pesado, fechei a porta da sala de observação e desci as escadas da torre. Caminhei de volta até o carro, sentindo a tranquilidade aparente do bosque, embora a inquietude permanecesse. Olhei para o espelho retrovisor e vi a torre diminuindo à medida que me afastava. Engolida pelo bosque, parecia pequena e inofensiva, mas eu sabia a verdade. Mesmo com o passar dos anos, a experiência continua viva na minha memória. Ninguém nunca acreditou na minha história, descartando-a como produto de isolamento e imaginação hiperativa. Mas eu sei o que vi, sei o que senti e sei que aquele bosque ainda guarda algo inexplicável e aterrorizante. Meses se passaram desde que voltei à torre. A floresta parecia silenciosa, quase pacífica. Mas eu não podia me enganar. Cada sombra me fazia lembrar daquelas figuras. Eu sabia que elas estavam lá, observando, mesmo quando eu não podia vê-las. Decidi que precisava registrar tudo. Peguei um caderno antigo e comecei a escrever cada detalhe. A rotina, as figuras, os sons estranhos, o fogo, o isolamento, o medo. Cada palavra era um esforço para organizar a confusão na minha mente, uma tentativa de dar sentido ao inexplicável. Enquanto escrevia, sentia uma mistura de medo e alívio. Medo porque nunca saberia se as figuras retornariam. Alívio porque, ao registrar minhas experiências, eu criava uma prova para mim mesmo, algo que não podia ser negado. No entanto, mesmo com o caderno cheio de relatos, uma sensação de incompletude persistia. O bosque permanecia um lugar de mistérios e possibilidades que desafiavam a lógica. Cada árvore, cada sombra, parecia guardar um segredo antigo. Um dia decidi caminhar pela base da torre e pelo bosque ao redor, tentando encontrar alguma evidência concreta. Cada passo era cauteloso. O vento movia as folhas, produzindo sussurros que pareciam palavras, mas desapareciam quando eu tentava ouvir. Nada se revelou. Nenhuma figura, nenhum movimento anormal, apenas a floresta,
silenciosa e imponente. Mas no fundo, eu sabia que não era um silêncio verdadeiro. Era uma vigília, uma presença invisível, algo que esperava pacientemente. Quando voltei para a torre, observei o bosque por horas, usando meus binóculos. A luz do sol filtrava-se entre as árvores, projetando sombras que mudavam constantemente. E, por um instante, pensei ter visto algo se mover entre elas. Mas quando foquei, não havia nada. Ainda assim, não me sentia enganado. Eu sabia que aquelas figuras existiam. Elas não estavam ali apenas para me observar. Eram parte de um mundo que a maioria das pessoas nunca veria. Um mundo que permanecia escondido à vista de todos. Conforme o tempo passou, aprendi a conviver com o medo e a incerteza. Não mais com pânico, mas com respeito. Aprendi a aceitar que certas coisas simplesmente não podem ser explicadas. Mesmo depois de tantos anos, quando olho para o bosque, sinto a mesma mistura de fascínio e apreensão. A torre permanece, silenciosa e imponente, um lembrete de tudo o que vivi. As figuras ainda estão lá, de algum modo, invisíveis aos olhos de todos, observando, esperando. E eu continuo a saber a verdade. Não somos os únicos no bosque, nem nunca seremos. O que vi, o que senti, tudo é real, e embora ninguém acredite, eu carrego isso comigo. É um peso, sim, mas também uma certeza. O bosque guarda mistérios que desafiam a lógica, e eu sou um deles. E assim, a história permanece viva, presa nas sombras da floresta e nos ecos de uma torre de vigilância esquecida pelo tempo.